Aí, certinho. Então, pessoal, muito boa noite, pessoal que conseguiu colar aí no Demo Day. Muito obrigado para todos que chegaram agora já. Quem está chegando depois ou vendo a gravação, sejam muito bem-vindos também. Hoje vamos falar sobre FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Eu sou muito suspeito para falar desse assunto, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e, nossa, eu preciso me policiar demais, ser muito responsável comigo mesmo em relação a redes sociais, em relação à internet e tal, porque senão eu acabo me descontrolando e deixando o volume de informações me influenciar, ainda mais agora, pô, ainda bem que a pandemia conseguiu dar uma trégua, mas no começo ali, 2020, 2021, putz, tempos difíceis e que a gente via muita coisa acontecendo só digital, e aí às vezes você viu um amigo ou outro saindo, você fica, putz, o que está acontecendo? Pode sair, não pode? Então, acho que a gente viveu um período de muita ansiedade, muita incerteza, e a gente acho que acabou carregando aí um pouco dessa herança aí, né, de medo de estar fora das coisas, de muito curso. Eu lembro que logo que começou a pandemia, era curso para lá, curso para cá, você viu o pessoal no LinkedIn fazendo curso de, sei lá, até de culinária o pessoal estava fazendo e postando, e aí eu vejo que acabou sendo uma herança grande, agora com os encontros presenciais, né, voltando, putz, tem um encontro presencial para fazer, mas ainda tem o happy hour online para ir, não sei o quê, tarefa para resolver, então acaba sendo um volume de coisas muito grande, por isso que eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho sobre a FOMO, falar sobre isso, expor alguns conceitos, expor o que acontece nessa era digital. E para isso, hoje a gente recebe Vitor Félix, Expansion Manager aqui na Wari, vou deixar ele mesmo se apresentar depois. Mas, Vitinho, muito obrigado por topar aí falar com a gente no Wari Talks. E, cara, acho que já pode começar se apresentando aí, fala um pouquinho sobre você, sei lá, fala a sua trajetória, fala como é que você chegou até aqui, sua relação com a fome, se já quiser introduzir o debate. Então, o microfone é seu, querido. Excelente, Matheusão. Cara, primeiramente, brigadão pela oportunidade, cara, de falar aqui com o pessoal. Já estive mais próximo ainda de alunos, né? Eu venho de outro setor, provavelmente que vocês lidam bastante, o pessoal está sempre ajudando vocês aí, que é o setor de Customer Experience, né? O Customer Success. Então, conversar com alunos, ter esse papel de estar rodeado de alunos, cara, é realmente assim tão nostálgico quanto agradável. Então, já fica aí meus agradecimentos, tá, Matheusão? Acho que é imprescindível esse momentinho. Eu espero poder ajudar aí com a temática de hoje, pessoal. É o tipo de coisa que afeta bastante a todo mundo. Eu acho que é pertinente, né, principalmente agora, num contexto quase pós-pandemia. A pandemia não acabou ainda, mas quase pós-pandemia, a gente reanalisar esse tipo de prioridade, né, nos assuntos, na mesa das pessoas, eu acho que é bem importante. Cara, eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Vitor Félix, pessoal. Caso vocês tenham conhecido a Wari já há algum tempinho, é bem provável que vocês tenham falado comigo. Como eu disse, eu estava lá no setor de CX, né? Estava ajudando ali no front os alunos e alunas aqui da Wari. Eu historicamente tenho um, um, um trabalho bem próximo a startups, tá, pessoal? Eu diria que eu nunca passei por um setor de fato assim corporativo, tá? Nunca peguei esse tipo de coisa. Meu trabalho sempre foi tentar trazer ordem ao caos, tá? Sempre foi tentar, de fato, organizar pequenas empresas ou então pequenas associações que crescem muito rapidamente, que crescem às vezes até desordenadamente por conta dessa velocidade. Então, minha expertise maior, eu diria que é com esse tipo de organização, é nesse tipo de ambiente. É um ambiente altamente indutivo à ansiedade, tá, pessoal? Então, induz demais o pessoal a se sentir ansioso, a se sentir desesperado, tá? Então, cara, eu acho que com o passar do tempo eu acabei pegando um pouquinho aí dessa soft skill de não deixar a ansiedade corroer completamente, né? Os seus pensamentos, as suas ações eventualmente. Então, basicamente, essa é a minha história profissional. Academicamente, eu já passei por alguns setores bem distintos, tá? Eu já passei por economia, que tem bastante de análise comportamental também, excelente. Não cheguei a
a concluir em si, mas moldou muito do meu pensamento para tudo que eu vou fazer hoje. A gente vai comentar um pouquinho dessa perspectiva aqui também, né, desse lado racional versus irracional do ser humano e como que a FOMO, né, está exatamente no centro disso. E não só isso, mas também direito. Direito é a minha escola, né, acadêmica de fato, né, o regulatório, que tenta criar um mundo ideal, né, através de uma dezena de códigos, trocentas leis, né, muita coisa escrita, mas que na prática, né, o comportamento do ser humano não chega a deixar as coisas chegarem, de fato, onde a lei se propunha de início, tá? Então, basicamente, eu diria que relacionado ao FOMO, profissionalmente, academicamente, essas são as minhas expertises hoje, tá, pessoal? É sobre FOMO, basicamente, a vida inteira aqui, profissionalmente falando, muito desse sentimento, entendo vocês que se empatizarem com esse tipo de assunto, cara, eu estou sentindo isso, ou então já senti, né, ou então sinto que pode me acometer, cara, fique tranquilo, porque de fato tá acometendo todo mundo, cara. É uma das dinâmicas novas aí do século XXI, a gente vai começar a entender melhor isso e também ter um grau de insight maior sobre isso. Eu diria que a partir de agora, acho que a pandemia serviu muito para esse tipo de reflexão, tá, pessoal? Acho que as relações elas passaram a ficar um pouquinho mais truncadas, as coisas tiveram que se dinamizar de uma forma diferente, as pessoas pararam e começaram a pensar em certas coisas. Eu acho que a FOMO é principalmente um dos fenômenos que estão sendo mais conceituados hoje, né, pela academia, por profissionais de marketing, de neurociência, geralmente a FOMO é central para esse tipo de estudo. Tá, pessoal? Diria que é isso, pessoal, sobre mim. Brigadão novamente, Matheusão. E bora lá para as perguntinhas para o nosso papo aqui, cara. Excelente, excelente, Vitinho. Obrigado, cara. Bom, você acha que você já deu uma introdução aí sobre a sua relação com o FOMO, falando sobre as experiências que você teve, né, profissionalmente, academicamente também, aquilo que você já pesquisou sobre o assunto e tal. E acho que em conjunto com isso, eu queria te fazer uma outra pergunta para a gente já dar início ao debate, que é o seguinte: eu queria entender um pouquinho mais sobre você, Vitor, enquanto consumidor de internet e conteúdo. Assim, eu sei, porque eu te conheço, que você estuda bastante, né? Lê muito e tal, consome bastante conteúdo, tanto online quanto offline. E assim, eu queria entender como é que é isso, cara. Como que é o seu consumo de conteúdos na internet, ou até fora dela também. Como é que você se controla assim para consumir tudo isso de conteúdo? Você é um cara que você sabe já filtrar bem as informações que aparecem para você ou que quando você pesquisa vão surgindo, ou não? Você acaba, pô, fazendo um catadão ali de coisas e depois vai organizando? Como é que é o seu tipo de consumo de conteúdo? Essa é uma pergunta bem legal, porque eu acho que, assim, eu ainda sou novo, eu diria. A internet ela foi central para a construção de personalidade, de caráter, de visão de mundo. Eu diria que assim, a internet, por longos anos, pelo menos até eu amadurecer um pouco, serviu como uma espécie de mentora para mim, cara. É estranho falar isso, né? Mas eu vejo a internet de forma quase que personalizada, cara. De pessoal mesmo, né? De transfigurar a figura da internet como se fosse uma pessoa, cara. Da tamanho importante dela, desse tipo de rede para mim, cara. Então, assim, cara, a internet ela foi fundamental. Eu diria o seguinte também. Cara, a internet hoje, ela é central para qualquer coisa da sua vida. Isso é um fato. Mas não só isso, cara. Eu diria que o acesso, o grau de acesso que ela te dá e as possibilidades de você navegar de um assunto para o outro são infinitas, cara. Você consegue sair de um assunto e ir para o outro, expandir o seu repertório, né, de consumo, demais, demais. Talvez, em alguns casos, né, aqui eu estou falando especificamente de redes sociais, tá, pessoal? Eu diria que intencionalmente a arquitetura desse tipo
de, de site, de aplicação, de serviço, é feita para isso, mas talvez não da maneira mais saudável possível, tá? Sendo bem sincero. O que que eu tento fazer, cara, para catalisar ou potencializar melhor, né, esse garimpo de conteúdo? Cara, tem uma propaganda no YouTube muito interessante, cara, que fala de um jogo que um estudante de Harvard, se eu não me engano, cara, ele elaborou, que era basicamente o seguinte: ele entrava em uma página aleatória da Wikipedia, qualquer uma, literalmente qualquer uma, e ele ia usando o primeiro hiperlink até chegar na palavra filosofia. E, cara, todas as palavras da Wikipédia, eventualmente, se você ficar clicando no primeiro hiperlink, eventualmente você chega em filosofia, cara. Alguma hora você vai chegar na palavra filosofia. Então é como se filosofia, né, essa base de conhecimento, se alastrasse por mais diversos tópicos. E é isso que eu tento fazer, cara. Eu tento sair desses tópicos periféricos, esses tópicos que estão ao redor, né, da dinâmica da internet e chegar em um ponto central. Geralmente eu faço isso como, por exemplo, páginas de Instagram. Cara, a partir de algumas dessas páginas de Instagram, geralmente são páginas de tecnologia, de história, o que eu gosto bastante, literatura. Cara, eu pego essas páginas e dali eu vou pegando os conteúdos, vou pegando as postagens, principalmente aquelas que têm uma postagem recorrente sobre fatos ou sobre teorias, sobre argumentos, notícias, e dali eu vou encaminhando a busca, né, pelo ponto central através do Google. Cara, uma grande ferramenta, na minha visão, tem sido a Wikipédia, tá? O pessoal fala bastante mal da Wikipédia, mas a Wikipédia, se vocês pararem para ver o que que é, de fato, cara, ela é de fato uma materialização do que é o século XXI. Ou seja, o conhecimento amplo e descentralizado, né? Se você quiser ser um editor da Wikipédia, hoje você entra lá e faz o que você quiser, né? Claro que aquilo ali vai passar por uma curadoria, mas você consegue escrever basicamente o que você quiser. Então, essa fama da Wikipedia, cara, ela vem de uma visão que eu acho que é remanescente ainda, né, da época ali dos anos 90, do século XX até, de que o conhecimento descentralizado necessariamente é ruim. Cara, não é. A Wikipédia ela vai te dar uma série de possibilidades de fazer essa navegação até o ponto central. Um bom exemplo que eu consigo citar aqui é o seguinte, cara, uma vez, né, foi inclusive a minha iniciação nesse mundo de finanças, por exemplo, não entendia nada. Cara, eu pesquisei sobre aquele filme, que é excelente, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, inclusive, o The Big Short, né? Eu acredito que é a grande aposta em português. E, cara, eu entrei ali para ver, né? Caiu na página da Wikipédia, cliquei, né? Como, assim, nem sei para que eu cliquei de fato, mas eu cliquei ali. E dali eu comecei a enxergar termos que eu não enxergava, cara, vindo de um filme que, assim, eu só estava querendo ver literalmente por ter ganho o Oscar, cara. Eu tenho esse ritual aí de sempre ver os filmes que são premiados, cara, por algum motivo, né? Não sei se é para avaliar aí a, os filmes ao longo do tempo, mas eu tenho esse ritualzinho assim. Todo ganhador, geralmente, eu procuro para assistir. E ele foi um deles, cara. Então eu só tava querendo uma experiência cinematográfica, cara. Eu tinha tipo 14 anos, 15 anos, sabe? E eu cheguei lá e, cara, aquilo ali me introduziu à crise de 2008. E a crise de 2008 me levou, né, para mercados especulativos. E mercados especulativos me levou para mercado financeiro no geral. Mercado financeiro no geral me iniciou no mundo de investimentos. Foi a partir daquilo ali que eu comecei a mexer, por exemplo, com finanças, né, na minha vida pessoal. Então, já desde cedinho, vindo de um interesse periférico, né, secundário. Então, eu recomendo muito isso. É óbvio que você não consegue fazer isso somente com a Wikipedia, né? A Wikipedia é uma ferramenta que eu acho que facilita muito, porque você consegue fazer esse fluxo de informação e esse fluxo mental e sair estudando pertinentes assuntos um atrás do outro através dos hiperlinks, mas você consegue, né, se ater também a esse tipo de coisa em basicamente qualquer ferramenta de busca, cara. O YouTube, os algoritmos ajudam com isso, cara. O meu YouTube hoje, ele literalmente me aponta, assim, coisas que são muito úteis, cara.
em alguns perfis, eu tenho um perfil só para ver coisas de lazer, eu tenho outro, né, para ver coisas um pouco mais relacionadas à vida profissional. E, cara, é incrível como o algoritmo, ele literalmente te mostra aquilo que você de fato quer ver, tá? Então, o consumo de internet, cara, eu acho que ele tem que começar primeiro desse trabalho basilar, cara. Será que tudo que eu estou procurando em determinada conta, né? Claro que você não pode viver procurando só o que é sério, né? Todo ser humano precisa do lado lúdico. Mas, cara, é um bom exercício. Deixa o algoritmo trabalhar, deixa ele te mostrar algumas coisas. Dali você vai fazendo esse fluxo de informação até chegar em algum ponto central, em algum ponto basilar, né, que possa aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua confiança, te ensinar novas coisas, coisas que sejam saudáveis. Então, geralmente é assim que eu navego na internet, cara. Essas portas de entrada, né, elas são de fato portões para eu seguir uma trilha muito mais profunda, cara. Eu diria até que provavelmente eu li muito mais artigos, não só da Wikipedia, mas a enciclopédia Stanford é muito boa para isso também, né? Tem vários hiperlinks, você vai encaixando ali, fazendo seu fluxo de informações. Eu diria que eu li muito mais disso do que livros propriamente dito na minha vida, cara. Muito mais, assim, muito mais. Uhum. Então, cara, eu recomendo, é uma prática aí que eu daria como recomendação para todo mundo, cara. Boa. Você colocou um ponto aqui legal, que acho que aí, de fato, coloca a gente onde o pessoal provavelmente veio aqui para ouvir, que é, de fato, a FOMO. Então, você estava falando sobre os algoritmos, né, que eles ajudam bastante, te mostram literalmente o que você quer ver. Acho que isso realmente é muito bom. Acho que alguns exemplos meus, assim, né, que foi exatamente isso. Eu estava vendo alguma coisa na internet e tal, e aí, por acaso, puta, o algoritmo me apresentou a solução que eu precisava, assim. Às vezes era um produto, às vezes era um curso, às vezes era até uma música, sabe, no YouTube ali que aparece, e eu não estava esperando, falei, puta, que música legal e tal, e isso vai girando. Mas eu não sei, eu queria colocar jogar aí a faísca para você pegar e dissertar sobre, que é o seguinte, acho que esse é o lado bom, né, dos algoritmos, mas e quando quando acontece o contrário, né? Tipo assim, o algoritmo ele te mostra alguma coisa, mas não necessariamente era o que você queria, e aí você fica com aquela sensação, tá, isso aqui não é o que eu preciso, mas talvez fosse legal aprender sobre isso, porque vai me ajudar em algum ponto futuro. Ou então, tá, beleza, se tem isso aqui que não necessariamente eu preciso, será que eu não estou esquecendo de mais nada? E aí, bom, o que eu quero dizer com isso? Quando você está nesse consumo de internet, você está aí pesquisando, enfim, navegando nas suas redes, etc., você tem esse medo de deixar passar alguma coisa e, afinal, o que que é a FOMO? O que que é o Fear of Missing Out, que é da sigla, né? Bom, responde essa e depois eu tenho mais uma perguntinha aí engatilhada em relação a isso. Cara, excelente, cara. Cara, extremo medo, assim. Eu sinto que, à medida que o tempo se esvara, né, a gente tende a pensar que poderia estar melhor utilizando esse tempo de alguma outra forma. Ah, cara, isso é interessante pelo seguinte, esse termo em específico, né, se a gente for definir de fato que é FOMO, né? FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out, né? Então, o medo de ficar de fora, né? O medo de perder algo que eu não esteja fazendo ou não esteja inserido no momento. Cara, é um comportamento humano extremamente natural, tá? Se você pega os economistas clássicos, né? O pessoal que se propôs primeiro a estudar o comportamento de um único indivíduo e replicar isso em massa, né, os economistas neoclássicos, melhor dizendo, cara, o que que você pega desse pessoal? Basicamente, eles diziam o seguinte, ó, cara, o ser humano tem uma tendência a agir racionalmente. Então, ele vai sempre otimizar recursos, tempo, a própria vida, em alguns casos até mesmo sentimentos. Tá? Então, as pessoas sempre vai trabalhar em função, em prol da otimização, né? Seja otimização do prazer, seja otimização do esforço, mas a otimização é um ponto central. Cara, a fome ela está exatamente relacionada a isso. Medo de quê? De estar de fora, de perder.
Por quê? Porque algo além, algo externo, algo que eu não estou fazendo agora, poderia ser melhor na minha condição atual do que eu estou vendo nesse momento. Então, a FOMO, ela trabalha em cima disso. O termo em si, ele foi cunhado lá no fim dos anos 90, mais ou menos, início dos 2000, justamente para estudar esse fenômeno, né? Por que que as pessoas se auto-infligem ansiedade ou se auto-infligem algum tipo às vezes até de patologia, né? Psicologicamente falando, em si mesmos, em prol de fantasias ou em prol de hipóteses, coisas que nem estão acontecendo ou nem vão acontecer, né? E meramente são frutos essa otimização extrema que a mente da pessoa está fazendo ali naquele momento. Cara, de início esse termo foi cunhado para isso. Com o passar do tempo, já ali na metade dos anos 2000, uma pessoa, né, um aluno em específico, que se eu não me engano é o Patrick McGuinness, o nome dele, é um ex-aluno de Harvard, é investidor hoje também, etc. Ele passou a utilizar o termo, né, da forma mais marqueteira. Então, FOMO passou a ser um termo, né, mais popular, mas associado a coisas em específico, né, sendo que o intento original, né, a intenção original dos pesquisadores, quando eles cunharam o termo, era justamente de identificar algo ruim, cara. Tipo, não, a humanidade tá adoecendo com isso, né? E o que que aconteceu? O termo gradativamente se tornou estratégia de marketing, por exemplo, cara. Não só de marketing, mas mercado financeiro trabalha muito com isso. Todo mercado que expande agressivamente, cara, ou está num ambiente concorrencial muito grande, utiliza a forma de propósito hoje. Eles podem até não chamar assim, mas é de propósito, tá? Isso é evidente. Então, assim, cara, eu responderia isso dessa forma, cara. Eu acho que medo, sim, todo mundo tem. Eu mesmo tenho em vários quesitos. Medo de, talvez, estudar algo, sendo que eu poderia qualificar em outra coisa. Ou então, estar atuando em algo, sendo que eu poderia atuar em outra coisa. Ou então, até mais prejudicial, né? E aí já é, né, falando de relações interpessoais, né? Estou passando tempo com X amigo, sendo que poderia estar fazendo outra coisa, etc. Então, esse pensamento otimizador ultra-racionalista que a FOMO traz para a gente, cara, geralmente ela só traz ansiedade, né? Só traz esse tipo de sentimento negativo. Então, sim, cara, sim, eu diria que o medo é constante, assim, é normal, todo mundo está sujeito a isso. Essa definição, eu acho que ela é bem acertada, né? É a necessidade de racionalização extrema, de otimização extrema que te faz querer desejar um caminho hipotético, que você nem sequer sabe se daria certo ou não, né? Mas na sua cabeça, e aquilo gera uma ansiedade extrema também, você acaba achando que talvez fosse o certo a se fazer e não o rumo que você tá, né? Aqui eu vou até citar um pensador que eu gosto demais, cara, assim, ele meio que moldou bastante da minha personalidade na adolescência, que é o Miyamoto Musashi, cara, que era um escritor, na verdade, de ciências militares, assim, ele escrevia filosofia também, mas ciências militares, ele falava constantemente que existe mais de um caminho para o topo da montanha. Então, a FOMO, cara, ela deixa de existir justamente quando você percebe isso. Talvez o caminho que você já esteja seja um único grande caminho, incluindo as coisas que você fala não. Mas eu poderia ter feito caminho A ou B. Ok, mas o seu caminho é um só, tá? Não existe uma ramificação eterna nem nada do tipo. Todo mundo vai trilhar um caminho só, né? E alguns caminhos mais robustos que outros, alguns mais sinuosos que outros, mas todo mundo vai caminhar um caminho só até o topo da montanha. Então, diria que é isso, cara. Boa. Caramba, bem legal essa frase. Bem legal mesmo. Provavelmente eu vou ficar pensando sobre isso depois. Mas eu ia te perguntar não sei se você tem algum exemplo, assim, alguma situação
sua, assim, que você vê, se identifica que essa aqui é a situação que eu, com mais frequência, sinto a FOMO, sinto medo de deixar alguma coisa passar, assim, tem alguma situação na sua vida que você vê isso mais presente, às vezes até para gerar uma identificação aí com o pessoal, sei que você gosta de investimento, talvez é nessa área, é em outra, é na academia, onde que é, assim, que você vê que você, Vitor, sente mais a FOMO? Cara, isso é uma boa, porque ah, eu conheço, eu consigo tangibilizar situações, exemplos de outras pessoas, mas particularmente, eu diria que tem dois momentos, cara. O primeiro deles, profissionalmente falando, é o seguinte: hoje o meu cargo ele tem muito a ver com o que outras pessoas estão fazendo, outras organizações estão fazendo. Então, se eu enxergo, por exemplo, uma escola gringa, né, oferecendo alguma coisa em específico, sendo que a gente está perdendo tempo aqui não oferecendo, cara, aquilo me gera uma ansiedade. Aquilo me gera ansiedade. O benchmarking concorrencial me gera ansiedade. Ver o que o player do lado está fazendo e eu ainda não comecei, ou ainda não tem planos, ou ainda não esbocei para começar, me gera ansiedade, me gera o FOMO, né? Cara, eu tô de fora, tô ficando de fora. E esse é o lado bom, eu diria que é o lado positivo da FOMO, né? Ela te gera essa necessidade de busca pela otimização, pela melhoria, é verdade, mas ao mesmo tempo você não pode deixar isso te consumir, né? Você tem que buscar o seu oceano azul, né? Igual aquele livro mesmo fala. Então, cara, você tem que entender que o seu oceano azul, muitas vezes, ele não é o oceano do concorrente, ele não é o oceano do rival, ele não é o oceano do vizinho, né? É o seu, tá? O oceano é grande demais nesse momento, né, para você nadar por onde você bem entender. Então, eu diria que esse é o primeiro caso, cara. Eu acho que análises concorrenciais, análises competitivas, pesquisas competitivas, a comparação, né, o benchmarking entre competidores, cara, isso gera fomo. Isso me gera fomo, profissionalmente falando, tá, cara? Eu acho que é natural. Acho que é natural. O importante é estar ciente de que isso acontece para você conseguir barrar o sentimento também. Ah, a âmbito mais pessoal, cara, eu diria que esse mundo de finanças, sim, cara. Eu acho que esse mundo de finanças. Porque, afinal, o que que é um gráfico, por exemplo, de uma ação X ou de um ativo Y, etc. Cara, um gráfico é muito fácil você olhar para trás e falar: olha, cara, todo março, né, todo mês de março, determinada ação caiu 5 pontos percentuais. Logo em 2022 vai cair também, né? Não necessariamente é verdade, né? O Banco Central americano acaba de subir as taxas de juro, por exemplo, então isso ocasiona uma derrubada maior das ações. Então, o resultado, e isso é até por lei obrigado a falar, tá? Esses gurus de investimento, corretoras, eles têm que falar que basicamente resultados passados não garantem ganhos futuros. Cara, para mim, isso é uma das formas mais fáceis de mentalizar e combater fome, sabe? Esquece o gráfico que passou, entendeu? Entenda que a partir do ponto X que você está agora, que você não sabe se vai para cima ou vai para baixo, entenda que as possibilidades são infinitas. Então, é uma das formas que eu trabalho também em cima disso, mas eu confesso, cara, se eu comprei um ativo X, eu tô com ele na mão e ele valia 100, e ele passa a valer 60, cara, me dá uma vontade maluca de ir lá e vender logo e evitar que caia mais. Mas é melhor, né, trabalhar um pouco a ansiedade e falar: não, cara, já chegou a 100 uma vez, né, os fundamentos são bons, talvez chegue de novo. Né? Então, no meu âmbito pessoal é onde eu sinto bastante isso também, cara. Eu acho que o mercado financeiro ele é a personificação assim da FOMO, assim. Personificação. O pessoal usa demais. Marketing também, né, usa bastante intencionalmente. Mas eu diria que esses dois setores da minha vida aí são onde eu mais encontro esse tipo de sentimento, cara. Boa, perfeito. Cara, eu ainda sou bem iniciante no mundo dos investimentos, então, assim, provavelmente não, né? Não sinto a FOMO ainda, mas como eu ainda pretendo investir mais, arriscar para ir para ativos um pouco mais
arriscados e tal, eu imagino que, assim, me conhecendo, eu vou sentir a FOMO com certeza, assim, me conhecendo, isso vai acontecer de certo. Mas é isso, né? Acho que para investimentos é um bom exemplo de que você tem que ter a sua cabeça no lugar, assim, né? Não deixar essas coisas te afetarem, senão você acaba não saindo do lugar. Total, cara. Mas você colocou um outro ponto mais um pouquinho antes, que acho que é legal de fazer uma outra pergunta, que eu até fiz essa pergunta parecida no Our Talks anterior sobre síndrome do impostor, que é o seguinte, você comentou, né, que muitas vezes a consequência aí da FOMO acaba sendo isso, né? Te gera ansiedade, te gera alguns pensamentos, e sua mente acaba te pregando peças, né? E eu queria entender, cara, o quanto você acha que a FOMO, ela é, na verdade, um catalisador de problemas que já existem. Por exemplo, a ansiedade. Então, a gente já tem aí uma semente de ansiedade em nós, já temos ansiedade em outros âmbitos, e a FOMO acaba sendo apenas um catalisador, uma coisa que potencializa esse sentimento já existente, ou não. Cara, eu diria que sim. Eu diria que, assim, a FOMO em si, o fenômeno que a gente hoje classifica, em qualquer setor, tá? Seja em âmbito da psicologia, seja do marketing, ela é causadora dessa ansiedade, eu diria, cara. Eu acho que o processo de FOMO, ou seja, né, se a gente levar aqui mais para o lado de como que um ser humano começa a ter FOMO, né? Cara, basicamente, a partir de observação. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que estar em algum local em específico. Aí aqui a gente tá falando literalmente qualquer coisa, cara. Seja estar com alguém, seja estar no ponto X de determinado gráfico, de determinada métrica, seja estar fazendo alguma tarefa, fazendo algo, gastando tempo com alguma coisa. Ela tem que ter isso como pressuposto. E além disso, tem que observar que coisas alheias àquela dinâmica com o gráfico, com a tarefa, com a pessoa, com os relacionamentos, com o tempo gasto, estão acontecendo. Ou seja, cara, eu estou executando a tarefa aqui de colocar, por exemplo, sei lá, bolinhas de gude dentro de uma jarra. Só que o fulano ali, né, tá colocando bolinhas de gude dentro de um jarro, né, de um balde, melhor dizendo, né? Cara, você tem o quê? Um ato, né? Eu tô colocando as bolinhas de gude dentro de uma jarra. Você tem um terceiro ato, né, um ato alheio, né, alguém fazendo de modo diferente, fazendo, aplicando uma técnica diferente ou gerando um output diferente. E aí você tem a comparação direta. Né? É aí que a FOMO entra, é aí que ela nasce. Ela nasce exatamente dessa observação. Opa, calma lá. Por que que eu estou fazendo isso aqui, sendo que estão fazendo aquilo lá? Não era melhor eu estar fazendo aquilo lá? Né? Aí que vem o feeling de ansiedade. Cara, será? E aí que a pessoa começa a pensar na margem. Eu paro agora de fazer o que eu estou fazendo e pivoto tudo o que eu tenho que fazer para fazer aquilo lá que o terceiro está fazendo. Ou eu continuo seguindo o que eu estou fazendo e confio, né, em tudo que eu fiz até agora no meu caminho. Então é essa a grande dicotomia, né? É basicamente um que estou fazendo, como estou gastando meu tempo, versus como eu poderia estar pautado em observação ali. Né? Então, cara, eu diria que assim, sim, gera muito isso, cara, gera muita ansiedade. Se você pega alguns papers, alguns estudos, publicações sobre, você encontra até graus de paranoia, paranoia mesmo, clínica, né? A pessoa realmente, né, andar com os olhos atrás das costas, achando que tudo está conspirando contra. Mas graus de paranoia existem para esse tipo de coisa. Existe até um terceiro efeito, cara, que eu particularmente sempre chamei de síndrome do herói, mas eu descobri que o pessoal geralmente chama isso na academia de síndrome do maratonista, que é o quê? A pessoa que tenta ir pelo caminho de continuar o que está fazendo, mas fazer o que está sendo feito alheiamente também, né? Ou seja, a pessoa vira um faz tudo, tenta abraçar o mundo, né? Geralmente o pessoal chama de síndrome do maratonista, né? O pessoal que tenta abraçar o mundo, fazer tudo que é possível, porque dessa forma, né, na mente da pessoa, ela continua no caminho que já estava trilhando
e, ao mesmo tempo, abarca atividades que ainda não tinha abarcado. Então, tudo bem. Ok, teoricamente tudo bem, mas você vai ter energia para isso, você vai ter tempo para isso? Nem sempre é assim. Às vezes as coisas elas são um trade-off, são uma troca, né? Então, geralmente não é o mais aconselhável. É geralmente o tipo de pessoa que, por exemplo, aceita determinado prazo sem necessariamente confiar naquele prazo. Então, é a pessoa que, sei lá, recebeu um projeto agora. Cara, é para o dia 30. Ah, entrego no dia 30. Só que dentro dela, cara, lá no fundo, ela sabe que ela deveria entregar, na verdade, no dia 10 do próximo mês. Mas ela aceita no dia 30. Por quê? O medo de perda. Ah, se eu não aceitar o dia 30, a pessoa vai embora, eu perco o projeto. Nem sempre, cara. É para isso que existem negociação, para isso que existe diplomacia, para isso que existe saber falar, saber negociar, tratativas, né? Então, esse tipo de situação, cara, essa comparação direta, eu diria ah, que é de fato a causa raiz da FOMO, mas a ansiedade em si, eu acho que é muito mais um sintoma dessa dinâmica toda, sabe? Entendi. Acho que acaba sendo causa e consequência ao mesmo tempo, né? Exato. Legal. E você colocou, você falou sobre agora a síndrome do maratonista, e acho que é um bom momento para a gente entrar talvez em coisas mais objetivas, mais quantificáveis em relação à FOMO. E aí por isso que eu te pergunto, cara, como que eu sei que eu estou sofrendo da FOMO? Assim, quais que são os sintomas que a gente consegue listar? E aí o pessoal que está aí, que já sente, ou enfim, não, sente e não sabe que está com FOMO, pode anotar aí no papel, falar, bom, então beleza, vou checar esses sintomas aqui, se eu sentir isso algum dia, pode ser que eu esteja com fomo. Então, se eu conseguir listar aí para a gente algumas coisas que podem indicar a fomo, acho que é legal. Cara, o principal deles, eu acho que é a indecisão. A indecisão, eu acho que é o primeiro deles, cara. É muito nítido, né? E vocês vão me ver utilizando muitos exemplos de mercado para isso, pessoal, porque é mais palpável, né? Mas subjetivamente você também vai sentir isso com outras escolhas. Mas a indecisão, eu diria que é o primeiro sintoma de todos, cara. É você parar e pensar, cara, eu tô no caminho certo, mesmo eu deveria virar à esquerda, eu tô seguindo aqui na direita. Será que eu deveria dar meia volta? Opa, não, é melhor voltar para o início do percurso. O que que eu faço? Né, a indecisão é a primeira delas. Por quê? Porque em grau comparativo, você olhou para o mundo externo, olhou para o que você está fazendo e viu que talvez, hipoteticamente, exista um caminho melhor. Aí chega a indecisão. Cara, eu tô pensando aqui na margem, né? Eu continuo, dou um passo a mais aonde eu estava, ou eu dou um passo atrás e volto para refazer algumas coisas ou pivotar totalmente meu caminho. Então a indecisão é a primeira delas, cara. Acho que o primeiro sintoma de FOMO é você decidir, né? Aquela é literalmente o pensamento marginal mesmo, né? Que novamente aqueles economistas neoclássicos falavam, né? O ser humano pensa na margem, ele pensa até o grau, até o limite de onde é vantajoso continuar determinado ato ou não. Eu acho que é exatamente aí o primeiro sintoma da fome existe, cara. É você se colocar nessa posição. Às vezes você nem tá, às vezes você tá no caminho certo. Só que você olhou para o lado e viu que estão fazendo diferente, e aí você pensa, cara, agora eu tô indeciso, eu sigo ou não, né? Fulano ali tá, sei lá, ganhando rios de dinheiro, tá fazendo outra coisa. Eu deveria pivotar o que eu tô fazendo, ou é só mérito de tração, né? Startups sofrem disso, assim, constantemente, né? É para isso que existe MVP, inclusive, para você fazer rápido, errar rápido, jogar fora, começar de novo, errar rápido de novo, jogar fora, começar, enfim, é um mecanismo contra esse tipo de coisa, né? Viver na indecisão constante, né? Ou então nos pressupostos aí tirados do alto da cabeça, né? Hipóteses. Então, indecisão, eu diria que é o primeiro grande sintoma, cara. O segundo deles, eu acho que é a ansiedade que decorre disso. Então você começa a ficar ansioso, você começa a achar que talvez você não esteja no caminho certo e deveria estar no caminho que o vizinho está também, né? Cara, eu sei lá, eu sou UX designer, e o meu amigo é também. Ele conseguiu X vaga e ele colocou, sei lá, um termo específico no currículo dele. O meu não tinha, né? Mas será que isso é causal ou é apenas correlato, né? O que que houve de fato, né? Será que esse termo no currículo ele foi pivotal para isso, né? Aí começa a te gerar ansiedade, você não sabe se tem que mudar,
né? Às vezes você já tem a entrevista marcada lá e já enviou o currículo e foi dessa forma mesmo, né? Aí você fica se auto-sabotando pensando nisso. Então, cara, eu diria que esses dois sintomas, eles são, assim, recorrentes. Acho que todo mundo vai ter, todo mundo vai ter. E o terceiro deles, eu diria, né, que são esses graus de paranoia, né? Quando você começa a encontrar padrões em certas coisas que não tem padrão. As coisas não têm padrão. Então, cara, o preço de determinado produto estava R$ 10, né? Passou um dia, virou 9. Caramba, né? Mas eu poderia ter vendido a 10, cara. E agora? Agora eu não vou mais vender no preço de mercado mais otimizado. Ok, mas são as leis de mercado. Avança assim mesmo, né? Você vai esperar chegar em 10 de novo? Será que volta a 10? Será que continua? Será que é melhor garantir os 9, esperar 10 ou mais? Ou então, né, algum outro tipo de ação? Esse tipo de coisa, né, que começam a gerar padrões que necessariamente não existem, cara. São padrões auto-infligidos ou então percebidos subjetivamente. E você começa a trazer isso para a perspectiva subjetiva, para a perspectiva individual, né? Sim. Então, cara, eu diria que esses são, de fato, assim, os maiores sintomas de FOMO, cara. Boa. E aí, cara, você comentou agora sobre, você deu o exemplo, né? Sobre UX design e tal, eu consegui uma vaga, eu não consegui a vaga, meu amigo conseguiu, e aí logo vou estabelecer ali alguma relação de causalidade que eventualmente não existe e tal. Acho que você deu uma boa introdução aí de como que a FOMO pode afetar na sua carreira. Então, acho que, assim, não sei quantos que estão aqui já sentiram, sabiam que é FOMO ou não, etc. Mas, como a gente, né, aqui na UAR, a gente acaba tratando bastante de carreira, se você conseguisse aprofundar um pouquinho mais nessa parte aí de carreira, né? Então, assim, eu quero dizer como a FOMO ela pode afetar assim a sua carreira profissional, a sua vida profissional. Acho que se conseguir dar mais exemplos de outras situações nas quais isso se aplica, é legal para também gerar uma identificação aí com quem está aqui na chamada. Excelente, excelente. Cara, sem sombra de dúvida, acho que tem dois momentos em que isso vai acometer mais ah, as pessoas, né? Acho que o primeiro deles é justamente na etapa de colocação ou recolocação profissional, tá? É a primeira delas, principalmente em situações de extrema indecisão, de extrema incerteza, ou coisa do tipo, coisa similar, tá? Exemplo, cara, ter que escolher entre duas vagas, né? Te ofereceram dois empregos, cara, e agora, para onde é que tu vai, né? Cara, isso é um cenário extremamente propício à FOMO, cara, né? E se eu escolher um deles, beleza, fiz a minha escolha. Aí eu olho um pouquinho pro lado e vejo que, cara, o pessoal que fez a escolha, eu fiz a escolha X e o pessoal fez a Y. Caramba, o pessoal que fez a Y tá bem, hein? Nossa, cara, aí você fica naquele martírio, né? Aí você entra naquela coisa que fica martelando, nossa, eu deveria ter feito, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter escolhido o Y, escolhi o X. Cara, não necessariamente, né? Como a gente já falou no início. Existe mais de um caminho para o topo da montanha. Então, cara, não pode voltar atrás, a priori, num cenário desse, né? Você já fez sua escolha, está dentro da organização. A porta Y, né, se fechou. E aí você vai ficar com a fórmula martelando na tua cabeça. Você vai parar de produzir melhor. Você vai parar também de quantificar o seu tempo melhor. Porque a todo momento você vai estar pensando em méritos abstratos ou hipotéticos de tempo, né? Estou fazendo isso, mas poderia estar fazendo Y coisa. Cara, não é isso que a sua organização vai prezar, cara. Ela vai prezar pelo seu trabalho tangível, né? Não que você poderia ou hipoteticamente poderia ter escolhido. Não, é o tangível. Então a gente tem que entender isso. O grande escopo, né, do caminho é um só, né? Seja você escolhendo X ou Y, né, o caminho é um só. Então, cara, esse é um dos cenários em que eu visualizo isso acontecer, tá? Outro cenário muito bom, cara, e esse eu particularmente já senti, né? Principalmente na minha transição da época da economia para o direito, academicamente falando, né? É a transição de carreira, cara. A transição de carreira é um bom exemplo. Por quê?
muitas vezes, né, e é até parte das personas, né, que a gente tem em média aqui na Lari, muitas vezes as pessoas estão pivotando de carreira. Elas olharam para trás, olharam para o setor de tecnologia e pensaram, cara, ok, o setor de tecnologia talvez faça sentido, então eu vou estudar esse tal de UX design, aí, eu vou estudar esse tal de gerenciamento de produtos, ou então data science, ou então programação, eu vou estudar, porque está aquecido, né? Isso tem parâmetros objetivos, né? Você vê que realmente o mercado está aquecido, etc. Mas aí, digamos que a pessoa migre, né? Fez a migração, pelo menos formalmente, né? Dizendo de estudos aqui mesmo, de capacidade técnica. Aí olha para trás e fala: caramba, cara, mas é minha antiga carreira, eu ia estar ganhando mais lá agora nesse momento, né? Caramba, e agora, cara? Poxa, eu tô de fora, lá, vou voltar. Ok, mas e o tempo que você despendeu estudando, sei lá, programação front-end, né? Vai ficar para trás? Você vai voltar a utilizar se você voltar para lá? Vai ter serventia, né? Então, olhar talvez para a perspectiva futura nesse caso e entender que aqueles parâmetros objetivos lá do início, né? Ah, poxa, o mercado está aquecido, portanto vou mudar. Cara, eles não mudaram, eles não mudaram por conta da sua percepção. Então, isso é relativamente comum, né, cara? O pessoal que vai procurando transição de carreira, transição de função, olha para trás e fala: caramba, cara, se eu tivesse continuado na minha antiga carreira, não estaria, por exemplo, procurando emprego agora. É verdade. Mas será que daqui a 10 anos o potencial da sua antiga carreira é o mesmo da que você escolheu pivotar, né, para a área de tecnologia, por exemplo? Então é mais um exemplo de FOMO. Pode acontecer também, e eu particularmente já vi acontecer. Então, cara, seriam esses exemplos que eu acho que são bem pertinentes, cara. Esses exemplos de procura de emprego e transição de carreira, eles podem gerar fome, assim, num nível bem pesado. Principalmente quando você conhece alguém que estudou com você, estava ali do seu lado, e entrou numa vaga, e você ainda não. Aí você fica naquilo, né, cara? Caraca, cara, e agora? Será que eu tô no caminho certo? Medo de ficar de fora, né? Isso acaba acontecendo. Então, ter isso em mente, né? Saber o que que é e saber pelo que você está passando ali já vai amenizar muito do problema, cara, muito. Boa, você já engatilhou aí na próxima pergunta também que eu ia te fazer, cara, que é justamente isso. Acho que talvez a resposta de ouro aí da noite, que é como dominar a FOMO. Acho que você já deu esse primeiro exemplo aí, né, que é, acho que se ater naquilo que de fato importa para você. Eu, enfim, como sou uma pessoa muito ansiosa também com essas coisas e com outras, é um exercício mental, assim, que eu tento fazer de conversar comigo mesmo, assim, e tentar me acalmar, né? Então, por exemplo, isso que você falou, tipo, da transição de carreira, não que eu já vivi isso, mas em outras situações, assim, que você olha, vê as coisas acontecendo, por exemplo, os meus amigos estão saindo e tal, não sei o quê, aí eu tô lá em casa assim, por mais que eu tenha escolhido ficar em casa, que eu sei por que que eu fiz aquilo, só de ver eles em outro lugar, tipo, dá aquela sensação, pô, mas será? Será que eu não ia estar me divertindo ali? Pô, a galera tá curtindo e tal. Mas é bem isso que você falou. Acho que você tem que lembrar do porquê que você fez isso, racionalizar mesmo, assim, parar, respirar, racionalizar e entender que você tomou essa decisão por uma coisa que ia te beneficiar, etc. Então, acho que isso é muito legal, me identifico bastante. Talvez o pessoal também já tenha vivido isso ou vive. Mas que mais, assim, cara? Qual é o manual de regras aí, se é que existe, para a gente dominar a FOMO? Cara, isso é bem legal, assim, porque existem alguns frames, assim mesmo, de dicas de profissionais de soft skills, neuromarketing até, neurociência em geral, falando sobre. E, cara, o primeiro deles é apego aos fundamentos, né? Então, é Fundamentals Attachment, né, que eles chamam até em alguns papers, assim, que é basicamente o seguinte, cara, os fundamentos para sua decisão original mudaram? Olha, Vitor, racionalmente olhando, né, eu contava, por exemplo, que ia chegar uma caixa cheia de bananas. Passou a ser uma caixa cheia de maçãs. Opa, então alguma materialidade no mundo, um fator objetivo mudou. Talvez seu caminho não seja mais o mesmo. Tá certo? Ok, faz sentido.
Ah, o mercado que eu estava atuando estava expressivo, o negócio crescia 200%. Só que desde uma determinada regulação nesse mercado, ele está crescendo, né, nem 15 agora. Opa, um fato objetivo, você está embasando isso, né? Então, seus fundamentos para atuar nesse mercado mudaram. Talvez seu caminho tenha que mudar também. Agora, isso é diferente, por exemplo, das percepções individuais, né? Cara, eu contava com uma caixa de banana, mas eu olhei para o meu vizinho e a caixa de peras, né, tá dando mais dinheiro. Será que eu devo necessariamente mudar? Não sei, não sei. O business é diferente, né, cara? Vender pera é uma coisa, vender banana é outra, né? Aqui no nosso exemplo hipotético. Então, talvez se nivelar olhando o próximo, né, de forma síncrona, né, ao vivo, não seja a melhor ideia, cara. Isso provavelmente vai te gerar fome. O melhor é você olhar para trás e fazer, né, o fundamentals attachment, né, que o pessoal fala. Se atenha a fundamentos. Eu escolhi atuar nesse mercado porque a época dos fatos era um mercado expressivo, crescia, fazia sentido, estava aquecido. Isso mudou? Ah, cara, mudou pra caramba, né? Porque lançaram uma nova tecnologia aí que não tem mais vaga para isso. Então muda. Então muda. O mundo mudou. Você tem que acompanhar o mundo material, né? A menos que, né, esteja no seu coração continuar atuando naquilo. Óbvio, né? O ideal, ele nunca deve ser despriorizado frente ao material. É óbvio, né? As pessoas agem diferente com relação a isso. Agora, se a sua preocupação é do mundo, é advinda do mundo material, e os fundamentos materiais mudaram, então sua preocupação provavelmente está certa, cara. Provavelmente está certa. Muda, né? Muda. Isso é uma das chaves, cara. Eu diria que tanto micro quanto macro, cara. Eu diria que nenhuma empresa fica viva se ela não entende isso. Então tem que mudar rápido com base em fundamentos, né? Eu diria que olhar para o lado e ver o seu vizinho passando um perrengue com o mesmo business é um bom indício, mas não diria que é o suficiente para você escolher pivotar todo o seu business. Ele está rodando, ele está funcionando, né? No âmbito de carreira, você olha para o lado, né? Tu é, sei lá, um programador front-end, você está vendo que o UX design está dando mais dinheiro, né? Cara, será que faz sentido pivotar, né? Será que não é meramente uma percepção porque o seu amigo que se tornou UX designer está ganhando mais do que você? É um movimento de mercado? As pessoas pararam de contratar dev, pararam de contratar um programador front-end, não é necessário mais? Opa, é outra coisa. Então, essa é a primeira questão, cara. Acho que apego aos fundamentos, tá? E, cara, a segunda delas, eu acho que ela já tem um teor um pouco mais subjetivo, que é basicamente essa percepção de que todo caminho, na verdade, ele é um só, né? O que você erra é parte do seu caminho, o que você acerta também é parte do seu caminho. Não existe ramificação. A real é que efeito borboleta em si, né? Eu não vou entrar naquelas discussões de física teorética lá, os negócios bizarros, física quântica, mas a real é que no mundo material e prático, pragmaticamente falando, isso não importa. Você não vai ser capaz de perceber como teria sido um caminho B e não o A que você escolheu. Você não é capaz. Racionalizar isso já é uma das questões. Cara, eu fiz, mas eu fiz do jeito que eu embasei, que eu tive fundamentos à época e o máximo de informação à época para escolher. Portanto, eu escolhi o caminho A, né? E o B, né? Ok, posso ter errado, não escolhido? Não sei. Quem sabe? Eu não tenho como ter percepção do erro, né? O meu caminho já foi trilhado, a flecha foi lançada em direção ao A. Então, eu diria que essas duas questões, cara. Essa segunda é mais filosófica, tem esse teor mais subjetivo, mas é algo que eu tenho absorvido ao longo dos anos e que evita muito de ansiedade, cara. Diria que martírio não é um sentimento bom, tá, pessoal? Tem várias implicações essa palavra, alguns até para mérito mais sentimental ou até religioso. Mas no mundo pragmático, no mundo do dia a dia, o martírio, ele na verdade não é bom, tá? Você querer se martirizar não é bom. Ele provavelmente vai reduzir seu output, você vai parar de produzir. Se você errou, ok, gente, eu errei, penso que uma solução é essa. Alguém pode me ajudar a solucionar? Ou então, gente, eu errei, tá aqui a solução. Ou então, gente, eu errei, mas vou buscar a solução, né? Vou seguir.
né? E não esse sentimento de martírio. Poderia ter feito tal coisa. Ah, se eu tivesse clicado em X coisa e não Y coisa. Cara, esquece. Isso daí não existe. Y coisa não existe, tá? Na física teorética lá, beleza. Duas coisas podem coexistir assim. Mas aqui no mundo pragmático não é assim. Na sua percepção não é assim. Pô, cara, você comentou de um assunto que, é, entre aspas, ainda bem que a gente já está finalizando o Audio Talks, porque senão eu ia ficar aqui a noite inteira falando que eu tenho só uma tatuagem em homenagem ao efeito borboleta, não vai dar para ver aqui, mas Olha! em homenagem ao efeito borboleta, e eu acho que, de certa forma, isso até me ajuda a conter um pouco a ansiedade, Excelente. porque, é, cara, eu acho que isso é, de novo, muito filosófico, muito pessoal meu, mas eu acho que o bonito da vida é justamente os caminhos que ela toma a partir das decisões que você tem, Total. assim. Então, sei lá, quantas vezes você já não leu um livro, não viu um filme, falou com uma pessoa, foi em algum lugar que acabou mudando totalmente, a sua vida, né? A maneira com que você vê as coisas, ou então, sei lá, o lugar que você mora. Enfim, tem uma infinidade de coisas que podem acontecer por causa de uma decisão. Então, até se eu pudesse dar algum conselho, na minha humilde opinião, é justamente isso, né? Que, óbvio, pode ser que a decisão que você tome, ela vai te dar ali um resultado mais negativo a curto prazo, médio, longo, sei lá, isso é difícil de avaliar, mas eu acho que se apegar às coisas boas que podem acontecer por essas decisões, putz, isso é muito legal, né? Então, eu dando o próprio exemplo que eu mencionei há um tempo atrás, sobre os amigos, né? Pô, o dia que você ficar ali achando que você tomou a decisão errada, de repente, acho que tentar olhar isso pelo lado bom, né? Se apegar aos Total. motivos que você tomou essa decisão, que nem você falou, mas assim, Exato. tentar pensar nos resultados que isso vai te trazer. Então, putz, não sair com os amigos, tá? Eles estão se divertindo, mas vai ser uma noite legal ali para eu tirar um sono de mais qualidade, descansar um pouquinho melhor. Amanhã eu vou acordar bem, vou acordar disposto, de repente posso sair com até outras pessoas que vou estar mais disposto. Então, assim, é a série de resultados, né? Para não falar os outcomes, que aí senão a gente vai ficar muito no corporate aqui. Mas, de toda forma, eu acho isso muito legal. E você mencionou, não pude deixar de falar de mim, porque é algo que literalmente está em mim. É, Excelente, cara. mas e aí, eu queria te perguntar agora, saindo um pouco, né, desse campo um pouco mais filosófico, acho que é talvez até uma previsão sua nesse sentido, porque está acontecendo muito agora. Mas com relação à pandemia, como você falou, não acabou, mas deu uma flexibilizada. E aí Uhum. agora com os encontros presenciais voltando, assim, você acha que vai ser mais fácil, mais difícil ou igual? A maneira de lidar com a FOMO. Eu acho que assim, a fome ela ficou em evidência, cara. Eu acho que muito por duas coisas. Primeiro, a, a popularização de produtos ou de marketing altamente especulativo, né? Aquele marketing que todo mundo já viu no YouTube, cara. Todo mundo já viu, né? Semana do não sei o quê, grátis até o sétimo dia, não perca, se perder nunca mais, esse tipo de coisa. Algumas empresas também aí do mercado financeiro trabalham isso agressivamente. Tem uma empresa específica aqui no Brasil que cara, é um negócio bizarro e é mega efetivo, isso que é muito doido, né? Então, assim, eu acho que, cara, em perspectiva de relação econômica ou socioeconômica, cara, eu acho muito, muito, muito difícil a Foma amenizar nesse sentido, porque ela foi incorporada em estratégias de marketing. E se dá retorno, né, se otimiza lucro, evidentemente que os players aí do mercado vão utilizar desse tipo de sentimento, né? Eles vão utilizar do seu gatilho de ansiedade para comprar tal coisa, eles vão utilizar, né, da sua percepção comparativa entre produtos diferentes para comprar o produto deles. Eles vão utilizar. São gatilhos que sempre existiram no marketing, sempre, sempre, ah, mas não tão agressivamente, né? As pessoas que utilizavam desse gatilho não sabiam nomear o que era que estava sendo utilizado. Agora que eles sabem, eles conseguem replicar até. Então, cara, o cara que é muito bom em marketing, é muito bom em trabalhar com esse tipo de sentimento,
vai ensinar para aquele que está iniciando nesse mundo, que vai ensinar para a próxima geração, até que alguma dinâmica humana ela consiga ter força suficiente para mudar isso. Mas hoje, olhando o mercado, isso tem bastante a ver com o meu trabalho, né? Pesquisa de mercado, etc. Cara, eu acho que não. Eu acho que nesse momento eu não vejo como isso mudaria. Talvez uma perspectiva que pudesse amenizar, que eu estou trabalhando totalmente hipótese, cara, mas fosse no âmbito regulatório, talvez, ou então no âmbito até de sanção por parte dos consumidores, cara, né? Os próprios consumidores sancionando esses grandes players, né, por conta disso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Até meados ali de 2010, né? 2010 a 2015, por ali, não era muito comum você ter propagandas afirmativas para minorias, por exemplo. Nada comum, na verdade, né? Então, a partir de todo o movimento, né, cunhado mais em ideologias progressistas, etc., os players, eles foram percebendo que, olha, cara, talvez seja importante colocar essa propaganda assim, porque é uma pauta social relevante. E aí, o que que a gente começou a receber? Grandes players que apoiam causas de direitos individuais, de direitos raciais, pautas socioeconômicas diversas. Então, isso acabou acontecendo. Então, é possível, sim, esse tipo de coisa mudar, cara. Mas hoje, eu, francamente, assim, não vejo a perspectiva disso acontecer ainda. Na verdade, eu vejo o contrário, cara. Eu acho que o pessoal está utilizando disso mais. Daí que colocar um tema desse para debate, seja em qualquer ambiente, é muito importante, cara. Porque à medida que as coisas vão crescendo, né, você tem que crescer junto. Porque senão daqui a pouco você é uma bactéria perto de um Empire State, né? Isso que não pode acontecer. Se é um Empire State, você tem que ser no máximo um predinho ali, sabe? Tem que estar no máximo ali na base. Mas você tem que acompanhar. Então, saber o que que é, saber o que são essas técnicas, saber como esse pessoal utiliza, vai te ajudar a simplesmente não cair nesse sentimento. É por isso que eu acho que é bem relevante a discussão. Perfeito, cara, perfeito. É, eu imaginei realmente que é o que você falou, se vê que dá lucro, esquece, assim, o pessoal, até como o Leonardo colocou aqui no chat, é o possível dor da cura de uma persona, de fato, e aí tem um pessoal que acaba indo para um lado que já não é tão legal, né, de usar isso meio de má fé e tal, Total. vender um produto ali que não é completamente desconexo da realidade, né? O pessoal que fica vendendo aí, vendendo sonho, tipo assim, é, esses marketing digital da vida, Aham. sabe? Que você vai comprar o treinamento de não sei aonde, vai Exato, cara. ficar trilionário em 6 meses, sabe? Esse tipo de coisa assim. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. É o pessoal que coloca a telinha assim do celular, aí tem lá 1.200.000. Tá vendo isso aqui? É, Isso aqui foi a é, minha renda só no mês passado. Você quer mudar de vida também? Cara, aí começa. Aí já era. O cara tá apelando pro opa, tô ficando de fora. É FOMO, FOMO total. O cara já sabe que tá utilizando isso, sabe? Isso é bem é, terrível, bem terrível. é complicado. Mas enfim, a gente passou um pouquinho do horário aí, uns 10 minutinhos, e só para a gente ir encerrando então, queria saber se, cara, você tem algum material aí para recomendar para o pessoal assistir sobre o assunto, de repente algum livro, algum artigo, um TED, não sei, qualquer coisa. Você falou do A Grande Aposta que te deu o insight, já até anotei ele aqui, Total. mas que mais? Tem mais algum material aí legal? Cara, tem sim, tem bastante coisa bacana. Eu indicaria basicamente os seguintes, cara. O livro Rápido e Devagar, né, do Kahneman, é muito bom, lida exatamente com isso. Ele lida com critérios de priorização, né, de quando você tem que pensar mais rápido em prol de certa priorização de urgência, quando você entende que, cara, é uma análise mais fria, eu posso talvez despriorizar isso, eu posso talvez pensar nisso de outra forma, talvez com mais calma, né? Lembrando que o FOMO apela para a urgência, então esse livro é excelente por isso, cara, ele vai te dar noção de prioridades na sua vida, assim, né, cara, beleza, estão fazendo um negócio legal ali do lado, mas eu também tô legal aqui, né? Eu vou continuar seguindo e vou estudando pouco a pouco o que estão fazendo ali do lado. Se fizer sentido, se você criar fundamentos novos a partir dessa observação do que o que seu vizinho está fazendo, ok, vai fazer sentido pivotar, vai ser uma decisão racional. Mas calma, pensamento devagar. Então eu diria que esse livro é excelente, cara, excelente. Super recomendo, é best-seller total. Eu consigo até
até jogar ele aqui no chat, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, consigo. Excelente, perfeito. Ele é o primeiro deles que eu recomendaria, cara, que é muito, muito bom. Cara, um outro livro que particularmente é um livro de cabeceira, cara, excelente, excelente. É pilar da filosofia ocidental. É o Meditações de Marco Aurélio, tá? Marco Aurélio, que era imperador romano. Cara, excelente, excelente, assim, ele ensina a lidar com a pressão e coisas alheias às suas próprias ações de uma forma muito boa, cara. Você passa a se sentir mais blindado. As coisas externas, elas passam a te afetar um pouco menos, cara. É claro que não faz milagre, né? Não vai resolver a tua vida pivotalmente, ou vai, né? Depende, cada um vai interpretar e absorver, levar aquilo para o coração de uma forma diferente, Cara, mas desculpa te cortar, excelente. Tinho, que você falou disso do meditações, e me veio muito na cabeça que, enfim, eu treino Kung Fu e a Aham, gente zoa muito os caras que vendem, as academias que vendem o verdadeiro Kung Fu, que aí verdade. é o pessoal que fala que você vai entrar lá e vai virar o verdadeiro Shaolin, Shaolin. que não sei o quê. E, cara, me lembrou muito isso agora você falando. Eu só precisei citar esse exemplo porque, putz, é muito assim, sabe? O verdadeiro, o bom, não sei o quê. Exato, cara, exato. E, cara, ele mostra muito disso no livro, sabe? É literalmente isso, assim. O cara era imperador, né? Então ele tinha que lidar com uma série de pessoas, né? Querendo puxar saco ali, né? Uma série de decisões estratégicas de escopo absurdo. O Império Romano era gigantesco. E genuinamente ele encontrou formas de pensamento práticas, daí o nome meditações, é algo prático, não é algo abstrato, são práticas mesmo, mentalizar certas coisas, repetir certas coisas. É um guia de práticas muito bom para lidar com toda essa pressão, né, com toda essa carga de ansiedade que poderia ser sobreposta a uma figura tão importante da época, né? Então, cara, excelente, excelente livro. E, cara, por fim, eu recomendaria um filme para entender efeitos do FOMO numa sociedade, tá? Não vai te ensinar plenamente a como lidar com FOMO, mas vai te ensinar como que alguns dos grandes players aí do mercado, né, utilizam isso para te vender algo que provavelmente está ferrando a sociedade, né? Então aqui a gente tem o filme The Big Short, né, ou A Grande Aposta. Ele não é tão simples de entender de início, tá, pessoal? Mas eu recomendo dar uma lida no que foi a crise de 2008, como o pessoal apelou para isso, tá? Dando um breve spoiler aqui. Basicamente, o que o pessoal fazia era vender produto horrível, muito ruim, que tinha um rate de risco lá embaixo, horroroso, né? Eles juntavam um bolo daquilo e transformavam um rating em A, que é o maior, né? Em A, na verdade, né? Triple A. E vendiam como se fosse o maior rating no mercado. Ou seja, eles vendiam um negócio com um fundamento horroroso, mas que na aparência era bem diversificado, etc. Isso causou a bolha imobiliária de 2008 e acabou com a economia americana. Assim, os caras foi a maior desde 39, né? Desde da Grande Depressão, de 29, melhor dizendo. Então, assim, cara, realmente é um ótimo livro, né? Tem um personagem em específico que ele é extremamente cínico, ele sabe que ele tá fazendo isso, ele sabe que as pessoas vão comprar porque elas estão com medo de ficar de fora de tanto dinheiro rolando, e ele usa isso. Ele faz o pitch dele assim, né? Ele fala como se fosse assim, cinicamente mesmo. Tipo, esses otários aí, eles vão comprar o que a gente jogar ali, eles vão querer ficar de fora, eles vão olhar a rentabilidade e vão querer comprar. É isso. Mas olha isso, cara, que causou, né? Os bancos começaram a replicar essa prática e virou o que virou, cara. Virou a bolha imobiliária aí, né? A segunda maior crise do capitalismo, né? Então, bem bizarro. Enfim, pessoal, essas seriam minhas recomendações sobre o tema, recomendações para controlar, para entender como que afeta o mundo real, como que as pessoas estão utilizando isso contra você nesse momento e como que você talvez possa ser mais ético no momento que for trabalhar com competição, com marketing, com venda, né, com negociação, né, e pensar que, cara, calma lá, apelar para o FOMO assim tão agressivamente, acho que não é algo tão ético assim. Talvez o mundo seria um local melhor se as pessoas não fizessem isso. Enfim, ficam as recomendações.
Maravilha. Leonardo perguntou aqui no chat se tem algum outro filme, então, se tem Cara, alguma coisa que vem em mente. isso é uma boa. Tem um outro filme que ele fala dessa perspectiva do FOMO, ah, mas em âmbito pessoal, cara. Fala, por exemplo, de inveja em redes sociais. E o nome do filme, cara, é justamente esse, cara. É justamente FOMO, né? Eu vou procurar aqui. É um filme, se eu não me engano, dinamarquês, cara, mas ele tem uma boa. Não é aqueles filmes cults, nem nada do tipo, não, tá? Ele tem um pacing legal, né? Um roteiro bem interessante também. O rating no IMDb é bom, consideraria bom, né? E basicamente eles trazem isso, né? Eles trazem essa coisa do, cara, medo de ficar de fora, né? Faço tudo pelas redes sociais, faço tudo para estar engajado nas redes, para olhar, né, pro meu perfil e ver que ele é desejado, etc. Eu quero estar dentre os meios aí, né, mais engajados da internet e acabam fazendo besteira, etc. Que é excelente também, cara. É um filme bom, assim. Eu gostei. Assisti bem recentemente, tá? Bem recentemente. O Matheus tinha feito convite e eu pensei, cara, legal, tem um filme literalmente com essa temática. Achei bacana, cara, achei bacana. Ele não leva muito para esse lado pessoal, profissional, mas mais do lado subjetivo, né? De você olhar para o perfil do amigo, né, e achar que o cara arrebenta mais que você, porque ele posta foto bonitinha e ganha 50 likes a mais. Mas isso aí não tem nada a ver, não cai nesse fomo aí também, né? Então, cara, é um filme bem interessante. Fala sobre isso, é bem legal. Boa, excelente, excelente. E tinha, cara, eu acho que é isso do meu lado. Não sei se tem mais perguntas. Anotei aqui as suas recomendações. Ah, cara, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade aí para fazer para o Vitor, mas já de antemão, muito obrigado, tio, pela presença aí, por falar com a gente. Acho que foi bem legal. Você deu uma perspectiva histórica para as coisas que eu particularmente gosto muito, de contextualizar as coisas no tempo, né? Quando que aconteceu tal coisa, você falou da origem do termo que veio lá atrás, aí depois o mundo corporativo acabou se apropriando no começo dos anos 2000, etc. Achei que foi bem legal isso. E deu uma visão, acho que assim, se eu tenho certeza que se alguém veio aqui sem saber o que é FOMO, agora já sabe e tem bastante para estudar também sobre. Então, muito obrigado por ter topado o meu convite, gostei bastante. Acho que agregou aí para o pessoal que veio, e é isso, cara. Quando vocês sabem, quando quiser também participar de outra hora e talks aí de outros temas, super convidado. Poxa, brigadão, Matheusão, brigadão mesmo pelo convite. Tema extremamente relevante, cara, extremamente relevante. Esse termo tem que ser mais popularizado ainda. Geralmente ele é muito famoso já nesse meio de mercado financeiro, porque o pessoal trabalha com isso totalmente, né, por conta da dinâmica dos preços, vende ou não vende? Será que vende? Será que não? Mas isso está começando a ser traduzido para outros setores, cara. Então é de extrema relevância saber isso assim. E, cara, mais uma vez, brigadão pelo convite, cara. Com certeza estaremos de volta aí, né? Qualquer tema que seja pertinente, possa ajudar o pessoal, com certeza vou estar apto para ajudar aqui também do meu lado, para compartilhar um pouquinho do que, né, eu tenho estudado, do que eu sei aí ao longo da minha jornada. Beleza, pessoal? Maravilha, então. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos aí, boa semana. Depois, se alguém quiser ver a gravação para pegar alguma coisa, não sei, pegar alguma referência, eu vou depois compartilhar lá no Slack. E é isso. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Passamos quanto tempo? Passamos um tempinho, 20 minutos, mas é isso. Acho que valeu também as recomendações e o que o Vitor colocou aqui no final. Beleza? Boa noite para todo mundo. Boa semana. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu.